Terça-feira, 25 de março, terceira edição do dia do Deep Dive. E já indo direto ao ponto, o conflito em Gaza se intensificou bastante depois do fim de um cessar-fogo que, diga-se de passagem, já era bem frágil. E a gente separou um material bem completo para você hoje, para a gente entender o que está acontecendo por lá. A gente tem notícias da P-News, da Reuters, do The Guardian, da BBC News, da CGTN. A gente tem também trechos de uma entrevista com o professor Leonardo Trevisan, transcrições de podcast da Al Jazeera, da TV Al Jazeera com Kevin Hirten, da Ana Batuto. E para finalizar, a gente tem um relatório do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o OSHE. Um material bem diverso mesmo, né? Bem diverso. Que com certeza ajuda a gente a ter um panorama mais completo do que está acontecendo. É realmente importante a gente ouvir essas diferentes vozes para conseguir entender a complexidade da situação. E para começar, vamos falar sobre esse fim do cessar-fogo. Tinha um acordo, né? Mediado pelos Estados Unidos, que estava em vigor desde janeiro, mas ele acabou não durando. Esse cessar-fogo, apesar de ter sido, né, de certa forma, um período de alívio ali para a população de Gaza, ele era bem frágil. E a retomada da ofensiva militar por parte de Israel trouxe bombardeios intensos e, infelizmente, atingindo áreas civis de uma forma bem alarmante, né? Inclusive, tem relatos de que até campos para deslocados, hospitais foram atingidos. Então, isso mostra, né, a força e a abrangência desses ataques. Isso é terrível a gente pensar que, né, locais que deveriam ser de segurança e de cuidado acabaram virando alvo. E quais foram os motivos para esse fim do acordo? Porque parece que tem diferentes interpretações, né? Sim, a justificativa oficial de Israel é que essa pressão militar seria necessária para garantir a libertação dos reféns, né, que estão com o Hamas. O governo israelense afirma que o Hamas se recusou a cumprir a segunda fase do Acordo de Doha, que envolveria uma retirada gradual das forças israelenses do corredor Filadélfia, que fica ali na fronteira com o Egito. Mas essa não é a única explicação, né? O professor Leonardo Trevisan, ele traz uma visão um pouco diferente disso. Na análise do professor Trevisan, o colapso do acordo não aconteceu por causa de, sei lá, uma falha operacional, técnica, nada disso. Mas sim por uma decisão unilateral do governo de Netanyahu. Ele coloca que tem uma pressão interna, né, de grupos ultranacionalistas em Israel que são contra qualquer tipo de retirada militar ou negociação com o Hamas. Então, o Trevisan coloca, né, argumenta que essa retomada da guerra serve, infelizmente, como uma estratégia de sobrevivência política para o Netanyahu. E aí a gente vê um cenário bem complicado, né? Se a motivação principal não é a segurança, mas é a permanência no poder, como que a gente pode ter esperança de que essa violência vai diminuir, né? Mesmo com a pressão externa? Essa perspectiva, ela realmente coloca uma sombra sobre a situação, né? E, infelizmente, as consequências para a população civil acabam sendo muito trágicas quando a guerra se torna uma ferramenta política. E falando em consequências, o número de vítimas desde essa retomada dos ataques é realmente devastador, né? As informações da P-News e da Reuters, elas realmente mostram um número assustador de mortes. Quase 600 palestinos perderam a vida desde a última terça-feira. Nossa! E além das vidas perdidas, né, a gente tem que pensar também na infraestrutura civil que foi muito afetada. Sim. É de se preocupar bastante a situação do único hospital especializado em tratamento de câncer na região, que também foi atingido. Meu Deus. Isso levanta uma questão importante, né? Qual vai ser o impacto a longo prazo na saúde dessa população quando um centro de tratamento essencial é danificado dessa forma? É realmente inaceitável. E o impacto não para por aí, né? Porque a gente tem o bloqueio total que foi imposto por Israel, que agrava ainda mais essa crise. Com certeza. O bloqueio, ele interrompeu o fornecimento de energia elétrica, a operação das usinas de dessalinização de água, a entrada de alimentos, medicamentos. Isso leva a um colapso completo do sistema de sobrevivência local. A gente tem que imaginar a situação dessa população sem acesso à água potável, sem energia, sem cuidados médicos básicos. Uma crise humanitária de proporções gigantescas, né? E essa questão das motivações políticas em Israel, ela parece ser central para a gente entender essa persistência do conflito, né? Sem dúvida, a análise de que a guerra está sendo usada pelo Netanyahu, que está enfrentando acusações de corrupção e pressão da coalizão dele, que é mais radical, para manter essa unidade interna, é bem relevante. Ao manter o conflito ativo, ele consegue evitar perder apoio dos aliados mais extremistas, né? Sim. E a volta do Itamar Ben-Gvir
para o gabinete, depois ele ter se afastado em protesto contra o cessar-fogo anterior, é um exemplo claro de como a continuidade do conflito é politicamente vantajosa para certos grupos. Então a gente tem que se perguntar qual que é a implicação de líderes que priorizam a sobrevivência política deles em detrimento da resolução de um conflito com tantas perdas de vidas. E tem quem diga que essa narrativa de guerra total, ela esconde, na verdade, intenções ainda mais preocupantes. Como, por exemplo, a de limpeza étnica e dominação territorial completa. Essa é uma acusação muito grave, mas que precisa ser considerada, né? Diante do histórico do conflito e da retórica de alguns setores em Israel, a intensificação das operações militares e também, né, a abrangência dos ataques, elas levantam sérias questões sobre quais são os objetivos a longo prazo, né? E sobre o respeito ao direito internacional. E voltando aqui para a questão humanitária, os números que a ONU apresenta são chocantes. Sim, o escritório de coordenação de assuntos humanitários da ONU, o OCHA, ele descreve a situação atual em Gaza como um colapso civilizacional. Mais de 1 milhão de palestinos eles estão enfrentando desnutrição e quase toda a população não tem acesso à água potável. Meu Deus. A gente tem que pensar no impacto disso, principalmente durante o Ramadã, né, com essa interrupção da entrada de ajuda humanitária, levando a um cenário de fome, de sede, de falta de medicamentos. Então, como que a gente pode comparar essa situação com outras crises humanitárias globais que a gente acompanha, né? E os hospitais, que já estavam sobrecarregados, como o Hospital Nasser, eles simplesmente não conseguem lidar com o número de feridos, né? É um ciclo de destruição e sofrimento que parece não ter fim. E, além de Gaza, parece que tem também relatos de uma possível escalada regional. The Guardian, ele noticiou a expansão das incursões israelenses no sul do Líbano, o que realmente é um sinal de alerta para uma possível escalada regional do conflito. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que observar que, internamente, em Israel, também tem uma divisão crescendo em relação à continuidade da guerra. Muitos israelenses, eles rejeitam essa volta aos combates e criticam a falta de um plano claro para a libertação dos reféns. Então a gente vê que a situação não é monolítica, né? Existem diferentes vozes dentro de Israel também sobre qual o caminho a seguir. Essa divisão interna em Israel é um ponto importante. Nem todos apoiam essa escalada. E a questão do Hamas também adiciona mais uma camada de complexidade nessa situação já tão delicada. Com certeza. É importante a gente entender a natureza dual do Hamas, né? Uma ala política que em alguns momentos se mostrou aberta a negociações e uma ala militar que realiza ataques armados e que é considerada uma organização terrorista por Israel. E essa ambiguidade sobre com qual ala Israel estava realmente negociando, ela pode ter enfraquecido as tentativas diplomáticas. E o Kevin Hirten, no podcast da Al Jazeera, ele traz uns relatos bem angustiantes de moradores de Gaza, né? Ele fala sobre civis sendo acordados por explosões em áreas que Israel tinha declarado como seguras, incluindo campos de deslocados e escolas da ONU. Nossa. As descrições que ele faz de famílias inteiras soterradas sob os escombros enquanto dormiam, elas realmente apontam para a natureza indiscriminada e punitiva desses ataques. A gente tem que se perguntar qual que é a diferença, né, entre alvos militares e civis em conflitos como esse. E a Diana Buto, que é a analista e advogada, ela também compartilha uma visão bem crítica da situação. Sim, ela observa que os ataques, eles parecem ter como objetivo principal espalhar o terror e a destruição contra uma população indefesa, em vez de focar só em alvos estratégicos militares. Então isso levanta questões sobre a real motivação por trás dessas ações, né? Qual que é a linha que separa uma operação militar que é direcionada e ações que na verdade visam aterrorizar a população? Exatamente. E nesse cenário todo, a postura de Israel em relação a futuras negociações parece bem dura, né? Israel declarou oficialmente que só vai negociar com o Hamas sob fogo, intensificando ainda mais o uso da força militar. E essa posição, que foi reiterada pelo Netanyahu, pelo ministro da Defesa, Israel Katz, ela mostra um rompimento com qualquer possibilidade de um cessar-fogo baseado em diálogo. E qual que tem sido o papel dos Estados Unidos nesse contexto todo? O papel dos Estados Unidos tem sido bastante controverso. Durante a administração Trump, a gente viu um endosso bem claro aos ataques israelenses e um fornecimento bem grande de armamento pesado. Sim. A declaração do Trump de transformar Gaza numa riviera do Oriente Médio, com a sugestão de deslocar a população palestina para países africanos, é algo bem alarmante e que mostra uma postura que se alinha com um projeto de
de dominação territorial com apoio militar. A diplomacia americana, que em outros momentos se colocou como mediadora, parece que agora se tornou parte ativa desse projeto. E a gente teve, né, alternativas regionais para a paz que acabaram sendo rejeitadas. Sim, desde 2017 a gente viu uma pressão grande de países árabes moderados, principalmente os estados do Golfo, para tentar formalizar acordos de paz com Israel, chamados Acordos de Abraão. Mas esses acordos eles foram rejeitados tanto por setores radicais israelenses quanto pela ala militar do Hamas, que viam esses acordos como uma ameaça à resistência palestina. E, paralelo a isso, o plano da Liga Árabe, que era apoiado pelo Egito, ele propunha um investimento bilionário em Gaza, a realização de eleições com a participação da autoridade palestina, treinamento de forças de segurança por Egito e Jordânia. Sim. Mas esse plano foi considerado irrealista por Israel e acabou sendo descartado. Então, mais uma vez, a gente vê que a voz palestina acabou sendo marginalizada, mesmo com um certo consenso na região. E pra gente finalizar essa análise, a avaliação da ONU sobre a situação é gravíssima. É a declaração do OSHA de que a situação em Gaza representa um colapso civilizacional e que são necessárias medidas urgentes para reverter o cerco e evitar um possível genocídio, é um alerta muito sério para a comunidade internacional. E com tudo isso que a gente viu, a conclusão que a gente tira dessas fontes, ela é muito preocupante. Sem dúvida, a escalada que a gente está vendo agora, ela não parece ser só um impasse, mas uma escolha de uma das partes de acabar com qualquer possibilidade de solução negociada. A guerra, nesse momento, ela está sendo usada como um instrumento para manter o poder interno e para avançar uma agenda territorial bem agressiva. E a população palestina em Gaza se tornou refém não só do Hamas, mas também de um Estado que parece definir a sua existência através da guerra e da ocupação permanente. E aí fica a pergunta, né? Até que ponto a gente pode normalizar a ideia de que massacres coletivos são justificáveis para libertar reféns? Ou que a estabilidade de um governo, que inclusive é questionável, né? Se sustenta sobre a destruição e a perda de vidas palestinas. Realmente. É um momento crítico que exige atenção, exige ação da comunidade internacional. Concordo plenamente. E lembrando, o POVcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.